Olá, irmãos, tudo bem? Vamos dar início a mais uma aula de nossa EBD. Nós estamos dissertando sobre o tema atributos de Deus e hoje o atributo que nós vamos estudar é a supremacia de Deus. Então vamos orar para que Deus possa abençoar a nossa aula. Pai, obrigado pela tua misericórdia de mais um dia estarmos aqui, onde podemos estudar, meditar a tua palavra, para que possamos aprender e colocar em prática, Pai, para que o mundo possa conhecer a tua glória, conhecer as tuas misericórdias, o teu perdão, a tua graça e que possam se render a Cristo, Pai. Obrigado e agradecemos no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, hoje o atributo que vamos estudar é a supremacia de Deus. O versículo que está em destaque aqui é Salmos 50, verso 21. Pensavas que era tal como tu? Aqui a gente colocou um eu porque é Deus falando. Pensavas que eu era tal como tu? Então o primeiro texto é propriamente dito Salmo 50. Vamos ler do verso 16 ao 22. Mas ao ímpio diz Deus: que fazes tu em recitar os meus estatutos, em tomar a minha aliança na tua boca? Visto que odeias a correção. Então veja aqui, já nesse primeiro versículo, como Deus repreende o ímpio. Aqui o ímpio é o não salvo. É o que Deus não entregou na mão de Cristo. É aquele que não tem o Espírito Santo dentro dele. É aquele que não está selado para que seu corpo seja remido na volta de Cristo. É aquele que não tem parte no reino de Deus. Então esse é o ímpio. Mas ao ímpio diz Deus: que fazes tu em recitar os meus estatutos? Então quem é você para recitar a minha lei? Em tomar a minha aliança na tua boca. Visto que odeias a correção. Veja, o ímpio ele utiliza alguns versículos isolados para justificar o seu próprio pecado. Então, visto que ele odeia os versículos que o corrigem. Então, visto que odeias a correção e lanças as minhas palavras para trás de ti. Então ele usa o que ele quer da Bíblia e aquilo que corrige ele joga fora. Quando vês o ladrão, consentes com ele. Veja bem. E tens a tua parte com os adúlteros. Soltas a tua boca para o mal, e a tua língua compõe o engano. Assentas-te a falar contra o teu irmão. Falas mal contra o filho de tua mãe. Estas coisas tens feito, e eu me calei. Pensavas que era tal como tu? Ou seja, Deus perguntando, pensa que eu sou como você? Mas eu te acusarei, e as porei por ordem diante dos teus olhos. Veja bem, quem vai acusar o ímpio é o próprio Deus, e ele vai colocar todas as más obras do ímpio perante os olhos deles. Ouve, pois, isto, vós que vos esqueceis de Deus, para que eu vos não faça em pedaços, sem haver quem os livre. Então a palavra diz, não tema quem mate o corpo, mas sim quem mate a alma. Então a gente tem que temer a Deus. Então, ouve, pois, isto, vós que vos esqueceis de Deus, os ímpios, para que eu não vos faça em pedaços, sem haver que vos livre. Quem vos livre? Quem vai livrar os ímpios da mão de Deus? Ninguém. Então, o destaque desse versículo é: pensavas que era eu tal como tu? Pensa que eu, Deus, sou como você? Não, não é. Então, na antiguidade, Deus queixou-se a um Israel apóstata. Então veja aqui que é um Israel apóstata, um Israel ímpio, que faz o mal, que recita toda a lei de Deus, estufa o peito para recitar, mas Deus está dizendo, não adianta você ficar recitando as minhas leis, não adianta você falar que tem aliança comigo e ser ímpio, odiar a correção, jogar o que não serve para você da palavra de Deus fora. Quando vê o ladrão, consente. Está junto com os adúlteros. Sua boca fala o mal. A tua língua sai engano. Fala mal de teu irmão. Fala mal contra o filho da tua mãe. Então veja, não adianta nada recitar a Bíblia, não adianta nada falar que tem uma aliança com Deus e viver como um ímpio. Não adianta.
Então, na antiguidade, Deus queixou-se de um Israel apóstata. Semelhante a essa, terá que ser a sua acusação contra uma cristandade apóstata. Aquele que diz ser cristão, que tem a aparência de ser cristão, que diz, recita versículos bíblicos, mas não vive como Deus pede. Então, vai ser a mesma acusação. Então, Deus diz, pensa que eu sou como você? Não. Mateus capítulo 9, do versículo 10 ao 13. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Então veja bem, os fariseus. Jesus disse que os fariseus eram como sepulcros caiados. O que é um sepulcro caiado? É um túmulo. Por que um túmulo? O que Jesus quis dizer com isso? Quando você vai no cemitério visitar um túmulo, por fora o túmulo é lindo. É adornado com flores, tem várias recitações. Aqui jaz um homem maravilhoso, que era um bom pai, um bom marido. Por fora, lindo. Por dentro, o túmulo é podre. Completamente podre. Se você abrir um túmulo, você não consegue chegar perto dele de tanto que ele fede. Assim eram os fariseus, religiosos. Por fora, lindos, maravilhosos. Né? Por dentro, podre, malignos, ruins, perversos, idólatras. Adoravam a si mesmo e não a Deus. Então, eles perguntaram, por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Faziam acepção de pessoas. Ouvindo isso, Jesus disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Então Jesus veio para os pecadores. Vão aprender o que isso significa. Desejo misericórdia. Jesus dizendo para os fariseus. Desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Então se você se faz justo, Jesus não veio buscar você. Deus veio buscar os pecadores, aqueles que sabem que são pecadores e sabem que precisam de Jesus. Então, desejo misericórdia, não sacrifício. Não adianta você se sacrificar a vida toda tentando ser externamente para os outros verem que você é e não ser misericordioso. Então, os homens imaginam que o que move Deus são sentimentos e não princípios. Então veja, o que move a Deus não são os sentimentos, são os seus princípios que você aplica na sua vida. Lucas capítulo 18, dos versículos 10 ao 14. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era um fariseu, que eu já expliquei como que é o fariseu. Jesus disse para o fariseu, vós tem por pai o diabo. Por dentro os fariseus eram malignos. Quem é filho do diabo é maligno igual ao diabo. E um outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia, Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Veja a diferença do filho do diabo, maligno, sem misericórdia, o fariseu, tá? E do publicano, que reconhece que é pecador e pede, Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Jesus continua dizendo, e eu lhes digo que este homem, o publicano, e não o outro, o fariseu, foi para casa justificado diante de Deus. Veja, quem justificou ele foi Deus, porque ele reconheceu quem ele é e que precisa de misericórdia de Deus. Já o publicano não, porque ele se justificou. Então, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Então, qual era o problema do fariseu? Não tinha frutos de arrependimento, não tinha misericórdia, faziam acepção de pessoas, extorquiam o povo,
queriam sempre estar em lugar de destaque, não eram piedosos, se consideravam menos pecadores do que os outros homens. Exatamente tudo contrário à palavra de Deus. Mateus capítulo 3, dos versículos 7 ao 12. Quando viu, aqui é João Batista pregando, tá? Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham, então veja, João Batista viu que os fariseus e saduceus, filhos do diabo, sepulcros caiados, malignos, sem misericórdia, sem perdão, se auto-justificavam. Então, quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Então veja bem, a atitude deles é dizer: não estou debaixo da ira. Eles mesmos se justificavam dizendo: eu sou salvo, eu não faço tudo isso, eu sou filho do diabo, sou maligno, mas eu não estou debaixo da ira de Deus. Porque eu jejuo, eu oro, eu faço isso, faço aquilo outro, mas por dentro, fruto de arrependimento, zero. Então, raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? João Batista continua falando: deem fruto que mostre o arrependimento. Quais são esses frutos? Frutos do Espírito. Você não sabe quais são os frutos do Espírito? Recorra ao nosso manual, Gálatas capítulo 5. Frutos do Espírito. Não pense que vocês podem dizer a si mesmo: Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores. Veja, quem está com esse machado na mão? O Senhor Jesus Cristo. Não é o diabo, não. É o Senhor Jesus Cristo. O machado já está posto à raiz das árvores. E toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. O que ele está dizendo aqui? Não tem fruto de arrependimento, não é salvo, será lançado ao fogo. João Batista continua dizendo: eu vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém. Quem é esse alguém? João Batista veio preparar o caminho para o Filho de Deus. Mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, que Jesus Cristo é o Deus Todo-Poderoso. Tanto que não sou digno nem de lavar as suas sandálias. Veja, João Batista. Jesus disse que João Batista, de todos os homens, ele é o maior que existiu. E como que João se comportava? Sendo o maior homem que já existiu, segundo Jesus Cristo, ele dizia que tanto que não sou digno de nem levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira. Quem está com o machado na mão, com a pá na mão? O Senhor Jesus Cristo. O que ele vai fazer? Ele vai limpar a sua eira, juntando o seu trigo no seu celeiro. Então, os salvos, os filhos de Deus, ele ajuntará no seu celeiro. Mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Quem é a palha? É o joio, é o maligno, é o filho do diabo. Vai ser queimado com fogo que nunca se apaga. Então, veja, hoje os homens supõem que a sua onipotência, a onipotência de Deus, é uma ociosa ficção. O homem não tem noção da onipotência de Deus. A tal ponto que Satanás desbarata os seus desígnios por todos os lados. Ou seja, eles acham que quem governa o inferno é o diabo. É o diabo que mata. É o diabo que deixa ou não deixa fazer. Não. Onipotência de Deus. O diabo é um cachorro amarrado numa coleira que Deus segura com a mão dele. Simplesmente isso. Nada mais do que isso. Quando o diabo quis tentar Jó, ele foi lá, Deus chegou até o diabo, não foi o diabo que foi até Deus, preste atenção. Deus chegou para o diabo e falou: vê meu servo Jó? O diabo falou: lógico, ele tem isso, aquilo, outro. Posso fazer tal coisa? Vai lá e toca só nisso. Só nisso aqui que você vai tocar. Então veja, Deus iniciou o diálogo. Não foi o diabo que foi até Deus, foi Deus que foi até ele e falou: vê meu servo Jó? O diabo, o acusador. Ele tem isso, aquilo, outro, ele vive bem, tem dinheiro, tem posse, então vai, tira tudo isso dele. Ele não vai blasfemar. Tá, o diabo voltou. Tá. Aí Deus foi lá de novo e falou: você vê meu servo Jó?
não blasfemou. Ah, então toca, deixa eu tirar a saúde dele. Então vá, toque na saúde dele, mas se você, na vida dele você não vai tocar, tá bom. Veja que o diabo fez o que Deus queria. Deus inicia a conversa, não é o diabo. O diabo é passivo, Deus é o ativo, em tudo. Então, não dê um poder que Satanás não tem. Deus é o onipotente. Romanos capítulo 9, versículos 14 ao 16. Então que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço do homem, mas da misericórdia de Deus. Veja, voltando lá na oração do fariseu e do publicano. O fariseu achava o quê? Que depende do esforço dele. Aqui Paulo, escrevendo na igreja que estava em Romanos, diz que não. Não depende do desejo ou esforço do homem. Não depende. Mas da misericórdia de Deus. Mas o publicano pedia, Senhor, tem misericórdia de mim. Agora você entendeu por que o publicano foi justificado e o fariseu não? Porque o fariseu achava que dependia do esforço dele. Mas não depende. Mas depende da misericórdia de Deus. Então, eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Então você quer que Deus tenha misericórdia e compaixão de você? Clame a Ele. Se apresente diante dele e mostre quem você é de verdade. E não adianta você pedir misericórdia de Deus e na sua vida cotidiana você ser um filho do diabo. Você tem que ser filho de Deus, fruto de arrependimento. Então não depende do esforço do homem, mas da misericórdia de Deus. Então o homem acha que se Deus formulou algum plano ou propósito, deve ser como o deles, o do homem. Constantemente sujeito à mudança. Não. O plano de Deus é um, ele vai ser executado até o final. E ninguém pode frustrar os planos de Deus. Salmos capítulo 2, verso do 1 ao 12. Por que se amontinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido e dizem. Então veja, os reis, as nações, os governantes se conspiram contra o seu ungido. Contra o seu ungido. Quem é o seu ungido? Jesus Cristo. Se você vê hoje, as leis são para que eles estão tentando proibir Bíblia na biblioteca das escolas, eles proíbem de orar dentro das escolas, eles querem proibir que os pastores preguem, que falem de homossexualismo, que isso é homofobia. Então veja, os governos das nações tramam em vão. Em vão. Deus está dizendo em vão. Então, o seu ungido e dizem, façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Por quê? Fazemos pedaços as suas correntes, porque para ele a Bíblia, para o ímpio, a Bíblia é um cabresco, é uma algema. Eu não posso fazer tudo o que eu quero porque Deus não deixa. Para eles. Para a gente sabe que é a boa, agradável vontade de Deus. Do seu trono nos céus o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Veja, Deus lá do seu trono ri e caçoa deles. Por quê? Supremacia de Deus, é isso que nós estamos estudando. E sua ira os repreende e em seu furor os aterroriza, dizendo, então Deus joga o terror. Eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, e hoje te gerei. Falando de Jesus. Pede-me, e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro e as despedaçarás como a um vaso de barro. Então, o que Jesus vai fazer na sua segunda vinda? Tu as quebrarás com vara de ferro e as despedaçarás como um vaso de barro. Por isso, ó reis, então Jesus, Deus falando para os reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra. Adorem ao Senhor com temor, exultem com tremor. Beijem o Filho. Quem é o Filho? Jesus Cristo.
Por que beijar o filho? Para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente. Pois no instante acende-se a sua ira. Como são felizes todos os que nele se refugiam. Supremacia de Deus. Então, os homens declaram abertamente que, seja qual for o poder que Deus possui, terá que ser restringido para que não invada a sua cidadela do livre-arbítrio humano e o reduz a uma máquina. Veja, aonde está o livre-arbítrio aqui? João capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus, João Batista, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele não veio aqui tentar, ele tirou o pecado do mundo. João 16, 13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, o Espírito Santo, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, o Espírito Santo anuncia o que há de vir, o que vai acontecer. Romanos capítulo 1, versículo 16. Não me vergonhe do Evangelho, Paulo escrevendo, que não tem vergonha do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Quando ele fala grego, ele fala dos gentios, do resto do mundo. Então, primeiro do judeu, depois dos gregos e, no final, para todo mundo. Então, os homens rebaixam a eficácia da expiação. O que é expiação? Jesus morrer no nosso lugar. Então, os homens rebaixam isso. A qual, de fato, redimiu a todos que pelos quais foi feita. Então, Jesus expiou para que todos os seus eleitos pudessem gozar dessa graça maravilhosa. A graça é para todos, mas só os que querem foi o que Deus chamou, porque naturalmente o homem não quer. Fazendo dela um mero remédio, ou seja, que as almas enfermas pelo pecado podem usar se sentirem dispostas a fazê-lo. Arminianismo, né? Se é arminiano, repense. E enfraquece a invencível obra do Espírito Santo, reduzindo a um oferecimento do Evangelho que os pecadores podem aceitar ou rejeitar a seu bel prazer. Não, isso não existe. Existe a graça irresistível. Deus fala, vem, e você se volta para Ele. Se você pegar toda a Bíblia, se você ler todos os livros, todos os versículos, todos os capítulos, não existe um homem, nenhum escrito dizendo, ó, tal fulano se voltou para Deus. Não, é Deus chamando. Deus fala, vem. O homem se volta para ele. É Deus que chama. Então não existe o fato do homem se voltar. Ah, estão me oferecendo. Ah, eu acho que eu vou lá. Bom, fui salvo. Não, não existe isso. Então, o homem rebaixa isso. Um remédio, um oferecimento que você pode tomar ou não. A seu bel prazer. Segunda Timóteo, capítulo 4. Do versículo 1 ao 5. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Então, o que Cristo vai fazer? Julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino. Então, a segunda volta de Cristo, ele vem para julgar e condenar. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Doutrina é importante. Pois virá o tempo que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmo. Então o homem não suportará a sã doutrina. O que é a sã doutrina? A palavra de Deus. Então quando ele ouvir a sã doutrina, o que é uma sã doutrina? Uma doutrina que não foi distorcida. Ele vai recusar. Ele vai procurar um mestre que fale o que ele quer ouvir. Não, esse aqui diz que eu posso fazer tal. Então eu vou nesse aqui. Não, aquele lá diz que eu não pode. Não, então eu saio de lá e venho para cá. Então ajuntarão mestres para si, para os seus próprios desejos.
eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos, fábulas, histórias, né? Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporta os sofrimentos, faça a obra do evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Então, aqui Paulo aconselhando Timóteo. Então, o Deus desse século não se assemelha ao soberano e supremo das Escrituras Sagradas. Do que eles acham que Deus é como uma luz de vela. Uma luz de vela ali oscilante. Né? Então o Deus desse século é como se fosse uma luz de vela comparada ao sol. Esse é o Deus que é pregado hoje. Então o Deus que se fala atualmente no púlpito comum, comentado na escola bíblica dominical em geral, é uma ficção engendrada pelo homem, uma invenção do sentimento piegas. O homem inventa um Deus que ele acha que é aquilo, porque geralmente ele não estuda, não medita na palavra, não conhece a palavra, então ele escuta, ouviu falar de um Deus que agrada a ele, e ele acha que aquele é o Deus supremo das Escrituras. Na realidade não é. Então, por isso é importante ser como os bereanos. Por que os bereanos eram os mais nobres? Porque eles ouviam a palavra de bom grado e depois iam conferir na Bíblia se aquilo era verdade, se estava de acordo com a palavra de Deus. Então, Deuteronômio capítulo 5, versículos 7 e 8. Não terás outro deuses além de mim. Veja agora como você pega esse versículo, não terás outros deuses além de mim. Como cabe hoje dentro de muita igreja esse versículo, que estão inventando outros deuses além do único que existe, o Todo-Poderoso. Então não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Então não farás para ti nenhum ídolo. Então, os idólatras do lado de fora da cristandade fazem deuses de madeira e de pedra. Enquanto que os milhões de idólatras que existem dentro da cristandade fabricam um Deus extraído de suas mentes carnais. Na realidade, não passam de ateus, pois não existe alternativa possível senão a de um Deus absolutamente supremo, ou nenhum Deus. Ou Deus é supremo, ou não é Deus. Jó capítulo 42, versículo 2. Sei que podes fazer todas as coisas. Jó falando para Deus. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então, um Deus cuja vontade é impedida, ou seja, o meu livre-arbítrio, eu faço tal coisa, eu não faço tal coisa. Não, isso não é bem assim. Essa palavra está errada. Esse versículo não sei. Então, um Deus cuja vontade é impedida, cujos desígnios são frustrados, cujo propósito é derrotado, nada possui que se lhe permita chamar de deidade, né? Santo. E de longe de ser objeto de culto, ou seja, um Deus assim só merece desprezo. Então, se é um Deus que a vontade pode ser impedida, seus desígnios frustrados, propósito é derrotado, que você permita, nada possui, né, que você possa falar que ele é santíssimo, que ele é santo, né? Não é um Deus que merece ser cultuado, muito menos deve ser desprezado, porque não é o Deus das Escrituras. Jeremias capítulo 18, versículos do 1 ao 6. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Então, Deus falando com Jeremias. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. O oleiro é aquele que faz os vasos de barro, né? O artesão. Então fui à casa do oleiro, e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou-se em suas mãos. Ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade.
Então o Senhor dirigiu-me a palavra. Então o Senhor falando com Jeremias. Ó comunidade de Israel. A gente pode traduzir hoje, ó comunidade cristã. Será que não posso eu agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Entendeu? Supremacia de Deus. Ele faz com você o que ele quer. Ainda bem que é um Deus bondoso, amoroso, misericordioso. Senão a gente estaria perdido. Tá? Salmos capítulo 2, verso 9. Tu, aqui quando fala tu, é Jesus Cristo. Tu as quebrarás com varo de ferro e as despedaçarás como um vaso de barro. Veja bem, os vasos de desonra, os ímpios, os condenados serão quebrados. Assim como o Senhor falou para Jeremias no capítulo 18, os salmistas, também inspirado pelo Espírito Santo, escreveu que Jesus Cristo quebrará com vara de ferro e as despedaçarás como um vaso de barro. Supremacia de Deus. Então, a distância infinita que separa do todo-poderoso Criador a mais poderosas criaturas é um argumento a favor da supremacia do Deus vivo e verdadeiro. Então, a mais poderosa criatura que Deus já criou tem uma distância infinita do todo-poderoso Criador. Ele é o oleiro. Elas são as suas mãos, elas são em suas mãos apenas o barro que pode ser modelado para formar vasos de honra ou poder ser esmiuçado como lhe apraz. Salmos capítulo 2, verso 4. Do seu trono nos céus o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Então, se todos os habitantes do céu e todos os moradores da terra se juntassem numa rebelião contra ele, Deus não lhe causaria perturbação nenhuma, absolutamente nenhuma. Isso teria ainda menor efeito sobre o trono, sobre seu trono eterno e inexpugnável, do que o efeito da espuma das ondas do mar batendo no continente. Ou seja, o efeito da espuma do mar batendo no continente, que é ridículo, é infinitamente menor do que as criaturas conseguiriam fazer com o trono de Deus. Absolutamente nada. Ele é supremo, supremacia de Deus. 1 Crônicas, capítulo 29, versículos 11 e 12. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. É. Não está usando o verbo será. É. Teu, ó Senhor, é o reino. Tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Não, nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Veja bem, muitas passagens das Escrituras afirmam clara e positivamente a absoluta e universal supremacia de Deus. Observe que diz, domina agora. Então, tu domina sobre todas as coisas. Domina agora. Não está escrito dominarás no milênio. Não. Ele já domina. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 6. E orou: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu governas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Então, perante ele, presidentes e papas e reis e imperadores são menos que gafanhotos. Porque ele governa sobre todas as nações. Jó, capítulo 23, versículo 13. Mas, se ele resolveu alguma coisa, quem então o desviará?
o que a sua alma quiser, isso fará. O Deus das Escrituras não é um falso monarca, um mero soberano imaginário, mas o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Supremacia de Deus. Jó 42, 2. Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Salmo 115, 3. Mas o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe agradou. Provérbios 21, 30. Não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. Está contra o Senhor? Não é sábio, não é inteligente? Não adianta. As Escrituras retratam vividamente a supremacia de Deus sobre as obras de suas mãos. Toda a matéria inanimada, veja bem, até agora a gente está falando de seres vivos. Agora, toda a matéria inanimada e todas as criaturas irracionais executam as ordens do seu Criador. Veja bem. Até o momento a gente falou de seres vivos. Vamos falar das criaturas, da matéria inanimada, aquela matéria que não tem vida, que não se mexe. Então, Êxodo capítulo 14, versículo 21. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas ao meio. Então, a água obedeceu a Deus. Números 16, versículo 31 ao 33. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra que estava debaixo dele se fendeu. E a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Coré, e a todos os seus bens. E eles e tudo que era seu desceram vivos ao abismo, e a terra os cobriu, e pereceram do meio da congregação. Então aqui Coré havia citado o povo de Deus para pecar, Deus simplesmente abriu a terra. Então a terra se abriu, uma ordem de Deus. Josué capítulo 10, versículo 13. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isto não está escrito no livro de Jácer? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. O universo inteiro obedece a Deus. Isaías capítulo 38, versículo 8. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Assim retrocedeu o sol 10 graus que já tinha declinado. 1 Reis capítulo 17, versículo 6. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Aqui, Elias sendo alimentado pelos corvos. 2 Reis, capítulo 6, versículos do 5 ao 7. E sucedeu que, derrubando um deles uma viga, um pedaço de ferro, caiu na água, e clamou e disse: Ai, meu senhor, ele era emprestado. E disse o homem de Deus, aqui Eliseu, onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali, e fez flutuar o ferro. E disse: Levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Veja que Deus fez o ferro flutuar na água. Daniel capítulo 6, versículo 22. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então Deus fechou a boca dos leões. Salmo 135, verso 6. Tudo o que o Senhor quis, fez, nos céus e na terra, nos mares e em todos os abismos. Então, veja que absolutamente tudo que existe, toda a matéria inanimada que não tem vida, e todos estão sob o controle e supremacia de Deus. Esse é o Deus verdadeiro das Escrituras. Êxodo 34, capítulo 24. Porque eu lancei fora as nações de diante de ti, e alargarei o teu território. Ninguém cobiçará a tua terra, quando subires para aparecer 3 vezes
no ano diante do Senhor teu Deus. Provérbios 21:1. Como ribeiro de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, que o inclina a todo o seu querer. Então veja bem. Nesse período, Deus exigia que todos os varões de Israel saíssem de casa e fossem a Jerusalém, 3 vezes por ano. Viviam entre gente hostil, que os odiava por se terem apropriado das suas terras. Então, o que é que impedia os cananeus de aproveitarem a oportunidade e, durante a ausência dos homens, matarem as mulheres e as crianças e se apossarem de suas fazendas? Se a mão do Onipotente não estivesse até mesmo sobre a vontade dos ímpios, como poderia ele ter feito essa promessa de que ninguém sequer cobiçaria suas terras? Então veja bem, Provérbios 21:1. Como ribeiro de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, que o inclina a todo o seu querer. Então o rei faz o que Deus quer, o presidente faz o que Deus quer, o imperador faz o que Deus quer. Tanto é que, 3 vezes por ano, Israel, após tomar a terra dos cananeus, 3 vezes por ano os homens iam até Jerusalém, ficavam para trás suas mulheres, seus filhos, suas posses, mas nem cobiçar eles cobiçavam. Eles não tinham nem a vontade de invadir, eles ficavam completamente em off, desligados, porque assim Deus queria. Isso é a supremacia de Deus. Provérbios 19:21. Muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. Aqui é conselho, é decreto, vontade do Senhor permanecerá. Não importa qual é o propósito do seu coração. O que vai permanecer é o conselho do Senhor. Ele vai fazer o que ele quer, não o que você quer. A menos que o que você quer seja o mesmo que ele quer. Sua oração é respondida e ele faz o que você pede. João capítulo 3, versículo 19 ao 20. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então veja, a luz veio ao mundo, o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más, porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. A palavra de Deus reprova o homem. E o homem não quer a palavra de Deus porque ele é reprovado. Mesmo o cristão, quando lê a Bíblia, ele vê que ele está sendo reprovado, que ele não tem condições de cumprir tudo ali que está escrito. Tá? Salmos 98, verso 8. 91, verso 8. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Castigo. Os homens desafiam a Deus, resistem à sua vontade, transgridem os seus mandamentos, menosprezam as suas advertências e fazem ouvidos moucos a todas as suas exortações. Certamente que sim. Isso anula tudo o que estudamos até aqui? Se anula, então é evidente que a Bíblia se contradiz, né? Mas isso não pode ser. A objeção se refere simplesmente à iniquidade do homem em rebelião contra a palavra de Deus escrita, ao passo que mencionamos o que Deus se propôs em si mesmo. Então veja aqui, por que o homem se recusa a vir para a luz? Porque ele está em trevas. Ele não gosta de ser repreendido. Ele não gosta. 1 João, capítulo 1, verso 8. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Então veja bem, a regra de conduta que ele nos dá para seguirmos não é cumprida perfeitamente por nenhum de nós. Os seus conselhos eternos são realizados nos mínimos detalhes. Então, os decretos de Deus serão realizados nos mínimos detalhes. Mas o homem ele é incapaz de cumprir toda a lei. Isso Deus sabe. Efésios capítulo 1, verso 11. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Ele faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Deus. Supremacia de Deus.
Então, o Novo Testamento afirma com igual clareza e absoluta e universal supremacia de Deus. Então, aqui a palavrinha faz, daquele que faz todas as coisas, no grego é energontos, grego. Quer dizer, fazer eficazmente. Ele não apenas faz, mas faz de uma maneira eficaz. Romanos 11, 36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Veja, é dele, vem dele, é por ele e para ele. São todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente. Amém. Tiago capítulo 4. Versículos 13 ao 16. Ei agora vós que dizeis, veja bem, se vocês dizem, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos, e ganharemos, digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Por que é a vossa vida? Por quê? Que é a vossa vida? Então o que é a vida do homem? É um vapor que aparece por pouco tempo e depois se desvanece. Ok? Em lugar disso, em vez de você falar hoje ou amanhã iremos a tal coisa, faremos tal coisa, não, o que você tem que falar? Em lugar do que deveis dizer, você tem que dizer o quê? Se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Por que a gente tem que mudar essa nossa fala? Por quê? Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda a glória tal como esta é maligna. Então, se você acha que você é alguma coisa que amanhã vou fazer, acontecer, vou pintar e vou bordar, isso vem do maligno. Essa glória, você se gloriar em si mesmo, é do maligno. Então, toda a glória tal como esta é maligna. Por quê? Tudo está no controle de Deus. Então, se o Senhor quiser, se vivermos, faremos isto ou aquilo. Porque está no controle dele. Então, o homem pode gabar-se de que são agentes livres, com vontade própria, e de que têm liberdade de fazer o que querem. Mas as escrituras dizem exatamente o contrário. Lucas capítulo 21, versículo 18. Mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Aqui Jesus, enviando os discípulos, ele disse, não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Tal como Deus é completamente supremo, ele controla absolutamente tudo. Coisas que a gente nem descobriu que existem dentro do nosso corpo, ele controla. Que o homem vem descobrindo pouco a pouco como funciona o nosso corpo, como funciona o universo, como funciona a matéria, mas Deus já criou tudo, já sabe e controla. Provérbios capítulo 16, versículo 9. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Então, é o plano dele, não o seu, que vai ser feito. Salmos capítulo 31, verso 15. Os meus tempos estão nas tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Então, os meus tempos estão nas tuas mãos. Então, aqui o salmista está pedindo para que Deus o livre dos seus inimigos e dos que perseguem. Porque ele sabe que tudo está no controle de Deus. Então, Salmos 37, 7. Descansa no Senhor e espera nele. Então, nem resultado do acaso caprichoso, mas todas as suas minudências, pequenas coisinhas foram prescritas desde toda a eternidade e agora ordenada por Deus que vive e reina. Então, que segurança, que poder, que consolo isso deveria dar ao cristão autêntico. Então, o nosso consolo é que ele está no controle de tudo. Então, vamos fazer como o salmista. Descansa no Senhor e espera nele. Faça que seja conhecido as suas petições. Ore, ele já sabe o que você precisa, ele já sabe o que você quer, mas ele quer se relacionar com você. Então, se entendemos que Deus é completamente supremo e absoluto, nós vamos descansar no Senhor e esperar nele. Tá ok, irmãos? Espero que tenha ficado claro, mas esse é tributo e que Deus abençoe.